Bem, bom dia. A aula de construções geométricas para o quarto semestre da licenciatura em matemática do IFCE Campus Juazeiro do Norte. Hoje a gente vai continuar resolvendo problemas da lista 13, assim como na aula passada que a gente iniciou, né? E espero que vocês tenham dado uma olhada com mais cuidado sobre os problemas, até para que possa ter maior interação, maior contribuição durante a aula. Começar apresentando o problema. Se eu me lembro bem, a gente conseguiu discutir os três primeiros problemas da lista 13. E foi justamente dados uma circunferência e um ponto fora dela, traçar por P as retas tangentes, sem utilizar o centro da circunferência. Esse foi o primeiro problema que eu acabei fazendo, usando o centro e sem usar o centro. Foram apresentadas duas construções, tá? O problema 2, dadas duas retas, RS e uma circunferência, determinar os pontos da circunferência que equidistam de R de S. E aí a gente analisou que esse problema pode não ter solução, 1, 2, 3 ou até 4 soluções, dependendo de como as retas e as circunferências estão posicionadas entre si. O terceiro problema, dado uma circunferência, uma reta e um ângulo alfa, determine os pontos de P sobre a reta R, tais que, se você traçar por P as tangentes à circunferência, o ângulo que vai ser formado vai ser sempre o ângulo alfa. E a gente discutiu também um pouquinho sobre o problema 3 e que conjunto de pontos seria esse, né? Que acaba dando uma circunferência, né? Concêntrica a primeira. Bom, então a gente vai dar continuidade falando do problema 4. Traçar a circunferência que tangencia duas circunferências dadas, sendo conhecido o ponto de tangência em uma delas. Ou seja, eu sei que tem que tangenciar as duas circunferências, mas em uma delas eu sei qual vai ser o ponto de tangência. Problema 4. Lista 13. Chamar os centros da circunferência de O1 a 2. Eu vou imaginar que a gente conhece o ponto de tangência na circunferência do centro O1. Vou indicar esse ponto de tangência como ponto T. Vou ter um pouco mais de trabalho aqui nas construções, porque só trouxe uma das ventosas. Nem trouxe, esqueci. Tinha uma delas aqui sobre a mesa, eu vou utilizar. Vou ter que ficar toda hora tirando e mudando de posição. A princípio também vou evitar casos particulares, ou seja, não vou pegar as duas circunferências do mesmo raio. Só faria isso se, por acaso, o enunciado deixasse claro que é uma condição que tem que ser satisfeita. Tá, então, voltando aqui para a tela, a ideia é essa. Eu tenho que traçar uma circunferência que tangencia as duas, só que o local onde ele tangencia uma delas é conhecido, esse ponto T é conhecido. O local onde vai tangenciar a outra não é. E aí eu já alerto que tem duas maneiras de duas circunferências se tangenciarem.
Uma é se tangenciar externamente, a outra é tangenciar internamente. Tá? E aí, ó, a gente já pode, de uma certa maneira, começar a tentar visualizar o que pode estar acontecendo aqui. Ó. Nós temos uma circunferência que faz isso aqui. Ó. Por exemplo, ela é pequenininha aqui, está tangenciando aqui, mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Deve chegar um momento que ela toca alguma circunferência. E ela tangencia externamente as duas. Mas pode acontecer algo assim, ó. Essa circunferência tangencia internamente uma, aí ela é tão grande que ela vem bem aberta. Ela faz isso aqui, ó. Ou seja, ela tangencia internamente uma, mas tangencia externamente a outra. O que já pode te alertar que o problema pode ter mais de uma solução. Uma coisa que você já deve perceber é que se tangenciar internamente a O1, não tem como pegar a O2, porque quando ela tangencia aqui, ela começa a vir com o semiplano oposto. E ela não vai conseguir atingir a O2, a menos que a O2 estivesse numa outra posição. Mas na posição que foi colocada aqui, não tem como tangenciar internamente as duas. Bom, aí a gente precisa recorrer lá à parte teórica de geometria para dizer o que eu sei sobre tangenciamento entre circunferências. Quando duas circunferências tangenciam, o que eu sei? E aí, interrogação, pergunta para vocês. Quando duas circunferências tangenciam, o que a gente pode afirmar? Que propriedades eu posso tirar daí? Professor, o centro se pegar duas circunferências tangentes e unir os dois centros delas, esse segmento vai passar pelo tangente. Esse é o resultado realmente que está envolvendo tangência de circunferência. Se você tiver duas circunferências tangentes, a reta que passa pelo centro delas também passa no ponto de tangência, ou seja, os centros e os pontos de tangência sempre ficam alinhados, sempre estão colineares. O que é que isso me ajuda? Bom, você vai ter que traçar uma circunferência aqui. Então, você vai ter que saber o centro. Além do centro, você vai precisar do raio. Mas como ela tem que passar nesse ponto, tem que tangenciar nesse ponto, se eu souber o centro, o raio já fica determinado, porque o raio tem que ir até ele. Então, só o centro já é suficiente para eu resolver o problema. Aí está aqui, ó, circunferência, o centro tem uma circunferência, o ponto de tangência, o centro da que eu vou traçar, obrigatoriamente tem que estar alinhado com esses dois, ou seja, tem que estar nessa reta. Então, se eu sei dessa propriedade aqui, eu já tenho um lugar geométrico, eu já tenho um conjunto de pontos onde o ponto que eu estou procurando tem que estar ali. Então, todos aqueles pontos são candidatos a serem centros. Então, eu vou traçar a reta que passa por A1 e por T. Sempre a circunferência, ou das circunferências que eu quero traçar, tem que estar nessa reta para que aconteça isso aqui. Tá? Os centros e o ponto de tangência fiquem alinhados. Lembrando, o ponto de tangência aqui foi fornecido. Bom, mas aí eu precisaria de um outro lugar geométrico, um outro conjunto de pontos onde esse centro tivesse que ficar para quando as duas linhas, os dois lugares geométricos se intersectassem, o centro ficar determinado. Então, sei que tem que estar aqui, mas onde? Eu até consigo refinar um pouco melhor
os meus candidatos, porque eu sei que para cá não pode ser, porque se estiver para cá, o centro, aí a circunferência ou vai fazer isso aqui, se o raio for muito grande, ou vai fazer isso aqui, o raio é muito pequeno, ele não vai tangenciar aqui. Então deve estar aqui, ó, na semi-reta oposta a T, os candidatos assim, estão aqui, ó, nessa região. Pode ser até que muito distantes, de modo que eu nem consiga, com o espaço que eu deixei aqui na lousa, traçar alguma circunferência. Mas, por enquanto, tem que estar aqui. Agora, tem uma outra coisa importante, que muitas vezes não é mencionada. O raio, professor, da circunferência aí tem alguma importância, será? Tem, porque se você pegar aqui pequeno, quando você girar, não toca lá. Se você pegar aqui demais, intercepta. Então, o raio ou o centro estão amarrados. Se você encontrar um, o outro já fica determinado e quando você traçar, pode não servir. Então, não tem uma escolha livre aí para o raio. Se você soubesse o raio, você tem que passar nesse ponto, o centro estaria aqui. Com o centro e o raio, você ia virar. Só que quem é que garante que só vai tocar essa daqui se a gente não usou nada ainda com ela? Ela está aqui esquecida, está jogada aqui do lado. Eu preciso de alguma forma tentar usar algo daqui. E aí vai um alerta. Quando você tem duas circunferências tangentes, seja internamente ou externamente, tem um resultado que não é, às vezes, muito lembrado, que é o seguinte: nesse ponto de tangência aqui, ó, eu consigo traçar uma reta que tangencia as duas. Como assim, Antônio? Quando as circunferências vêm para cá, elas vêm girando os pontos, vai espremendo isso aqui. Espremendo ao ponto que aqui só tem espaço de um ponto. Espaço entre aspas, né? Porque ponto não tem tamanho. Mas a ideia é que se você traça uma reta aqui, que passa por esse ponto, e é perpendicular àquele raio para tangenciar da esquerda, como isso aqui é uma reta só, vai acabar sendo perpendicular ao raio da outra. Ou seja, ao tangenciar uma, tangenciar as duas. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou transformar esse problema num problema da lista anterior. O problema da lista anterior envolvia uma circunferência e uma reta, e eu queria que tangenciasse os dois. E eu conheci o ponto que estava, o ponto de tangência na reta. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma reta aqui, tangente a essa circunferência no ponto T. E aí, tangenciar a circunferência agora vai ser tangenciar a reta. Aí vira o problema anterior. Foi um dos que eu acredito que gravei o vídeo mostrando. Tá? Então, pelo menos na minha memória, se ela não está falhando, foi um dos problemas que a gente discutiu na passada. Bom, como é que eu traço a reta aqui, tangente a circunferência de centro ao pelo ponto T? Tem que ser uma reta que passe pelo ponto T e seja perpendicular a essa reta aqui. Ó. Aí vira um problema lá na lista 1, que só vai dar dificuldade para mim, porque só estou com uma ventosa para ter que ficar. Vamos lá. Para traçar a perpendicular ali, vou criar um segmento que o ponto T seja ponto médio. E aí a mediatriz desse segmento vai ser a perpendicular que eu estou procurando.
essa reta que eu vou traçar aqui em vermelho, é uma reta tangente à circunferência de centro O1 no ponto T, que, portanto, vai ter que tangenciar a outra que eu quero traçar. E que tem que tangenciar essa daqui no ponto T. Então, a outra vai ter que tangenciar aqui. Aí eu vou tentar fazer o mesmo argumento que eu fiz lá no vídeo que eu gravei. Imagina que o ponto C está aqui, ó. Que essas circunferências têm raio. R1, os raios das circunferências princípios são R1 e R2. O da que eu quero traçar é Rzinho. Então, a distância daqui para cá seria quem? Rzinho mais R1. Essa distância aqui, ó, seria Rzinho mais R1. Já a distância daqui para cá seria Rzinho mais R2. Ou seja, esse ponto, ele poderia estar igual à distância de O1 e O2. Se quem? Se os raios R1 e R2 fossem iguais. Aí, se fossem iguais, ele teria que estar na mediatriz de O1 e O2. Mas e se não forem? Se não forem, se por acaso o R1 for maior, o que é que eu faço? Eu puxo o O1 um pouquinho para cá. Aí vou encontrar um O1 linha. Para quê? Com o objetivo de O1 linha e O2 ficarem igual à distância de C. E aí eu traçar a mediatriz. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar encontrar dois pontos que equidistem do centro da circunferência, que estejam igual à distância do centro da circunferência. Aí o que é que a gente faz? Eu pego o menor dos raios. No caso aqui da minha figura, o R1 está maior que o R2, então eu vou utilizar o R2. Se fosse o contrário, obviamente invertia. Vou começar pegando o raio R2, fazendo esse ponto T afastar R2. É o mesmo que pegar o O1 e puxar uma distância que você queira. Mas no caso aqui, eu vou afastar o ponto T. Para isso eu tenho que pegar o raio da circunferência. Se você conhecer o centro, eu estou admitindo que conheço, isso é fácil de fazer. Uma vez que você pegou esse centro, vem para cá e afasta o ponto T àquela distância. Vou chamar esse ponto T aqui de T'. Ele foi obtido de modo que essa distância aqui, ó, seja R2. Por que isso? Porque agora o centro que eu estou achando, ele vai ter distância R mais R2 para a T' e R mais R2 para O2. Então, T' e O2, eles vão estar igual à distância do centro que eu estou procurando. Se eles vão estar igual à distância do centro que eu estou procurando, é porque o centro que eu estou procurando tem que estar na mediatriz de T' e O2. E aí eu vou traçar a mediatriz de T' e O2. Para isso a gente usa o compasso. Também é outro problema lá da lista 1. Traçar a mediatriz de um segmento. E aí eu vou traçar a mediatriz desse segmento de azul. Então, se o centro tem que estar nessa mediatriz e tem que estar nessa reta que passava por O1 e T,
o centro vai estar exatamente na interseção dos dois. E aí, como eu já tinha dito para vocês, achou o centro, construir a circunferência, é só usar o compasso agora. Já que tem que tangenciar no ponto T, você vem aqui e pega o raio como sendo CT. Essa vai ser uma resposta do problema. Essa circunferência aqui, eu vou indicar o lambda 1, vai ser uma das respostas do problema. Não é a única. E aí alguém pode dizer, não é a única. Tem que estar nessa reta, o centro tem que estar nessa daqui. Então só tem como elas terem um ponto em comum. Tá? Mas isso foi eu já imaginando que a circunferência ia tangenciar externamente as duas. Aí, quando tangencia externamente, a distância entre o centro é a soma dos raios. Aí, por isso que ficava aqui, ó, R mais R2, R mais R2. Até aqui. Então, tinha que estar na mediatriz. Mas quando tangencia internamente, a distância entre os centros não é a soma dos raios. Por exemplo, quando eu coloco a circunferência aqui, ó, eu coloco uma circunferência aqui, a distância entre os centros é você pegar o raio da maior, tirar o raio da menor. A distância entre os centros é a diferença dos raios. Então, eu teria que analisar novamente o problema, imaginando agora um ponto que, imaginando uma circunferência que fizesse isso aqui, ó. Vou desenhar aqui em vermelho, só para você ter uma ideia. Fizesse isso aqui, ó. A linha essa, passasse por aqui, tangenciando externamente essa, envolvesse e tangenciasse internamente a outra. Essa vai ser uma circunferência que a gente vai chamar de lambda 2. Como obter? A gente vai ter que adaptar o pensamento. Como assim adaptar o pensamento? Eu sei que de C até O2 vai ser a diferença dos raios, ou seja, vai ser o raio da maior menos R2. C menos R2. Aí eu sei que daqui para cá é C. Então, se eu pegar o ponto T e agora trouxer para cá, puxando R2, aí daqui para cá também vai ficar C menos R2. Aí você vai aplicar uma outra mediatriz, a mediatriz entre o ponto T2 linhas e o ponto O2. Aí vai indicar um segundo centro para uma circunferência. Tá? Bom, eu não vou fazer esse segundo centro, mas a ideia que está por trás é essa. Ao invés de jogar o ponto T para cá, R2, você vai jogar o ponto T agora para cá, para o outro semiplano, R2. Chama T2 linhas. Aí você vai traçar a mediatriz de O2, T2 linhas. Aqui é a mediatriz de O2, T linha. Você vai traçar de O2, T2 linhas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para acompanhar bem? Deu para entender como resolver o problema e como fazer a segunda parte para encontrar o lambda 2? Seria esse daqui, ó. Inclusive, esse problema é interessante para uma coisa. Quando você começa a puxar o lambda 2, desculpa, a circunferência, quando você começa a puxar a circunferência de centro 2, o que é que acontece? Essa circunferência vermelha, ela vai ficando mais aberta. É como se fosse um arco que você vai abrindo, forçando.
para ela continuar envolvendo a outra. Você traga ela bem para cá, a circunferência vai ter que ficar bem aberta, que vai fazer o raio ser muito grande. E aí você mostra que à medida que o raio vai aumentando, esse arco vai se aproximando dessa reta. E aí é como se, à medida que o raio tendesse para infinito, a circunferência se rompesse e virasse essa reta aqui, ó. Ia se quebrar e ia virar uma reta. Então, a reta seria uma circunferência de raio infinito. Circunferência é uma reta de raio infinito. A ideia seria essa. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Tá bom? Professor, pode explicar de novo a segunda parte? Posso? A segunda parte é o seguinte. Esqueça essa. Você tem isso aqui, ó. Duas circunferências que se tangenciam internamente. Então, esse tamanho aqui é um R2 e esse tamanho aqui é um R1. Então, a distância entre os centros, ó, esse pedacinho aqui, ele é quem? Ele é o raio maior, tirando o raio menor. Então, a distância entre os centros agora não é mais uma soma dos raios da circunferência. É uma diferença dos raios da circunferência. Então, se você tem um candidato aqui a centro, vou chamar ele de C', tem um C aqui, né? Quando você liga daqui para cá, o que é que você sabe? A circunferência que eu vou traçar tem raio R, a outra tem raio R2. Então, aqui você tem a diferença dos raios. Isso aqui vai ser R menos R2. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Tá, mas se você ligar até o ponto T, isso aqui é R. Isso aqui é o raio da circunferência vermelha que você vai traçar. Então, esses dois pontos não estão aqui distantes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto T e vou puxar para cá. Chamar ele de D2'. Puxar quanto? R2. Porque aí esse tamanho aqui também vai ficar sendo R menos R2. Aí você vai usar agora que se esses dois pontos equidistam desse centro, então é porque ele tem que estar na mediatriz. Você vai passar uma outra mediatriz, parecida com essa. Só não é mais de O2 e T'. É de O2 e T'. A mediatriz vai vir assim. Onde cruzar, ela vai encontrar o centro da outra circunferência, que vai ser essa daqui. Vai fazer isso aqui. Aí o que eu estou tentando explicar depois disso é que se você começar a puxar essa circunferência para cá, imaginando que isso aqui é como se fosse uma bexiga, algo de plástico, ela vai ter que se esticar ainda mais para continuar envolvendo aquela circunferência. E vai esticando cada vez mais, e aí ela vai se aproximando dessa reta. E aí você diz que quando o raio cresce indefinidamente, a circunferência se rompe e vira reta. Tá bom? Deu para melhorar? Ok. Deu certo. Tá certo. Então vamos para o próximo problema. Ainda o problema da lista anterior que eu marquei o vídeo, que eu disponibilizei o vídeo, eu aconselho que você veja o da lista anterior, porque ele, de uma certa maneira, ajuda a entender por que eu estou trocando uma circunferência por uma reta. Tá bom? Problemas 5 e 6 são problemas, assim, que eu estou olhando aqui, estou lembrando, que eles são interessantes porque eles utilizam duas transformações no plano para a gente poder fazer a resolução. Quem estudou geometria analítica deve ter lembrado lá, deve ter visto lá a questão de translação e rotação. A questão de você transladar figuras ou rotacionar figuras. São transformações geométricas, isometrias.
Bom, vamos lá. O problema 5 e 6, quando foram colocados, pensaram em utilizar essas transformações, tá? Em trabalhar essas transformações com o aluno. Eu queria que você desse uma lida no problema 5, inicialmente, para tentar pensar sobre ele. Enquanto isso, eu vou fazendo a figura. Interrompendo um pouquinho aqui, a gente tem uma situação como essa. Dadas duas retas, T e S, aí você diz, por que o desenho assim não colocou paralelos? Por dois motivos. Primeiro, porque a ideia de paralelismo é mais como se você tivesse indo para um caso particular. É muito mais fácil duas retas não serem paralelas do que serem. Eu consigo desenhar duas retas que não são paralelas só com a régua. Mas só com uma régua eu não consigo desenhar duas retas paralelas, a não ser que eu use as duas bordas da régua, né? Risca de um lado e do outro, mas isso é só fazer lá no fundamental. Preguiça, aí você usava a arminha do caderno ou usava as duas bordas da régua para traçar retas paralelas. Mas se não, eu não consigo, eu tinha que fazer uma construção para garantir que as retas estavam paralelas. Então, o mais natural é não ser. É muito mais fácil você chegar, fazer algo longe da perfeição do que próximo da perfeição. Duas retas não paralelas, dois segmentos. E aí lembra, quando você fornece retas, elas estão posicionadas naquele local. Mas quando você fornece segmentos, você está dando tamanhos, distâncias, que precisam ser usadas para construir algo. Se fosse um problema numérico, isso aqui seriam valores numéricos. Tá? Um raio 10, um raio 7, um segmento 10, um segmento 7. Tá? Aí o que é que ele quer? Ele quer encontrar os pontos na reta T, eu quero achar um ponto aqui, na reta T, pode ser, de modo que, se eu utilizar isso aqui como raio de uma circunferência que está no centro C, o que vai acontecer é que essa circunferência vai intersectar a reta S, produzindo uma corda de tamanho A. Então, eu quero achar todos os pontos C, que eu consigo usar isso aqui como raio, e faz a circunferência cruzar S, produzindo uma corda de tamanho A. Claro que, se você escolheu errar o acaso, o tamanho da corda já está determinado. Aí pode não bater com o que é fornecido.
E vice-versa. Se você escolher uma corda aqui, tamanho circunferência que passa por essa corda e tem centro na reta T, também já está determinada. Pode ser que o raio não fique do jeito que eu quero. E aí, como fazer? Como achar os pontos na reta T que eu consigo traçar circunferências com essas características? Raio R e tendo uma corda A sobre a reta S. Paga um lanche na cantina, quando as aulas voltarem a ser presenciais e a cantina tiver alguém trabalhando lá. Tem gente que vai sair do IF e volta só para me cobrar isso aí. Professor, eu estou pensando numa ideia que vai dar a gente conseguir que seria algo que tem dois lados, Bruno, fala um pouquinho mais alto, porque está difícil de eu entender o que é que tu está dizendo. Não sei se os outros estão ouvindo bem. Tá escutando agora? Beleza, tirou a máscara, foi? Foi não sei o que era não, mas... Pronto, vai lá. Eu estou dizendo assim, se a gente conseguir construir um cateto de um triângulo retângulo em que tem hipotenusa R e outro cateto como sendo a metade de A. Porque, olhando ali para essa circunferência, tem um triângulo isósceles que tem base A e os dois lados iguais com a medida R. Tá falando nesse... Vou pegar o seu um pouquinho mais para cá. Está falando nesse triângulo aqui, ó, que ele é isósceles, tem base A. E aí o triângulo isósceles, quando você traça a altura, chega exatamente no centro da base. Então isso aqui vai ser A sobre 2. E aí você tem um triângulo retângulo com hipotenusa R e um cateto A sobre 2. Tá, mas aí o problema é, o que é que isso vai me ajudar? Onde é que eu vou construir isso? Porque lembra que a circunferência não tem. Se eu construir isso bem aqui, ó, será que vai me ajudar? Construir bem aqui? Não vai. E aí? Mas aí só é você pegar aquele ponto ali, traçar uma paralela a S e quando intersectar T, pega o ponto lá. E aí, galera, não está onde eu quero que tivesse encostado aqui. Aí o que é que eu faço? Eu arrasto. Até que me encoste. O que é o arrastar até me encostar? É traçar a paralela à reta S. Traçar a paralela à reta S que mostra o movimento de translação desse triângulo vindo para cá. Agora eu vou só um pouquinho mais além. Melhor do que o triângulo retângulo, que dá mais trabalho de fazer, é fazer isso com esse triângulo aqui, ó, o RRA. Eu já tenho os três lados. Então, o que eu vou fazer aqui é construir aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um segmento A qualquer, aqui sobre a S, e vou girar as medidas R. Onde essas medidas R vão se cruzar, provavelmente não vai me dar o ponto C que eu quero. Me fornece um ponto C, mas aí eu vou e arrasto esse triângulo. Arrasto até que momento? Até que o vértice dele encosta na reta T. Quando encostar, é esse o ponto que eu quero. E aí como é que encosta? Traçando uma reta aqui, que eu vou chamar de S', paralela à reta S. E aí tem um cuidado. Sabe qual é o cuidado que você tem que ter? Para esse problema ter solução,
é necessário que esse triângulo aqui exista. Para esse triângulo aqui existir, o que precisa acontecer? Cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, o A tem que ser menor que 2R. Você já tem que imaginar aqui, quando eu coloco 2R, o A fica menor. Obviamente, no caso aqui está. O R, obviamente, é menor, porque o R vai ser menor do que o R, é mais alguma coisa. Então, basta olhar sobre o A. O A vai ter que ser menor do que 2R. Se você escolher isso, o A sendo menor do que 2R, o triângulo existe, e as retas sendo concorrentes, significa que não importa o quão pequenininho esse triângulo é. À medida que você arrasta, vai chegar um momento que o vértice vai encostar na reta inteira. Você vai fornecer uma solução. E aí eu acho interessante esse problema justamente por essa situação de você poder constrói algo que você quer, mesmo não sendo na posição ideal, e depois você movimenta isso para a posição que você quer. Aí entra a ideia da translação. Entendido o problema? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí depois, o centro e o raio, é só traçar a circunferência. O problema seguinte, ele é parecido com esse. Só que o alerta que eu te dou é que tu vai ter que pensar algo não envolvendo translação, mas envolvendo rotação. Tá? Então eu vou apresentar a lista 13 novamente, e aí eu quero que você dê uma lida no próximo problema. Já começa a fazer algum esboço aí de como você resolveria. O que é que tem de parecido, o que é que tem de diferente e como resolver o problema 6. Problema 6. Quando vocês vão pensando, eu vou desenhando aqui o que o problema fala.
interrompendo aí a apresentação, você tem isso aqui, ó, duas circunferências, eu vou chamar aqui lambda 1, lambda 2, com centros todinho coincidos, ó, 2, e duas medidas de comprimento, dois segmentos, uma medida R e uma medida A. Isso é o que é fornecido, aí você precisa entender o que é que está se pedindo. Encontre pontos sobre o pontos esses que, como é que dizer, pontos esses, se você usar o R como raio e ele como centro, você vai produzir uma circunferência que intersecta a O2, produzindo uma corda que é comum às duas. Ou seja, esse segmento azul aqui, ó, ele é tanto da circunferência que eu tracei, ele é uma corda tanto dessa circunferência quanto da O2. E aí eu quero que, se você usar aqui R, esse ponto aqui, essa corda aqui tem que ficar com o tamanho da A. É um problema parecido com o anterior. O que é que muda? Lá eram dadas duas retas. Aqui a gente dá duas circunferências. Lá, a circunferência tem que ter centro em uma das retas. Aqui tem que ter centro em uma das circunferências. Lá, a circunferência tem que intersectar a outra reta, produzindo uma corda A. Aqui ela tem que intersectar a outra circunferência, produzindo uma corda A. Lá existia um triângulo que envolvia os dois raios e a corda. Aqui também existe. Então, há muito mais semelhança no problema, muito mais coincidências do que diferenças. Embora na figura inicial possa parecer totalmente diferente. E aí? Vamos fazer. Eduardo, Oi. se eu prolongar essa reta que passa pela corda A e depois traçar uma perpendicular que passa pelo ponto C, Tração perpendicular que passa por onde? pelo ponto C. Pode ser. Perpendicular. Não, a reta tangente, desculpa. Essa daqui não? Não, a tangente que passa pelo ponto C da circunferência Tangente ao círculo, a outra circunferência, lambda 2 ou lambda 1? lambda 1, que passa pelo ponto C ali. Aí eu posso fazer praticamente o mesmo procedimento da questão anterior. Mas qual seria o procedimento que você tem em mente? Como? Não entendi. Qual seria o procedimento? Porque o procedimento anterior a gente construiu o triângulo no local e movimentou para a posição correta.
No caso, seria transportar o segmento, o raio, a partir do ponto C e depois transportar o segmento A. Tá? E o ponto C, eu escolho qualquer? Não, peraí, eu não consegui ainda formular, não. A minha dúvida, meu problema, minha preocupação é só o seguinte: se você resolver escolher um ponto C aqui e criar esse triângulo, ele não está bem apoiado sobre essa circunferência, ele podia ficar mais para cá, mais para cá. Então, com que direção eu ia construir esse triângulo apoiado nessa circunferência? Para depois pensar em girar. Eu não tenho muito bem definida a direção que isso aqui vai dar. Mas eu tenho uma direção apoiada pelo outro lado. O1 e O2 não estão sobre a mesma reta não, né, professor? Quem? O1 e O2? O1 e O2. 2 pontos sempre estão na mesma reta, né? Só pegar a reta e passar por 2. Agora, o ponto C não tem obrigação de estar nela, não, porque o ponto C não é ponto de tangência. Ok. Mas eu queria que você olhasse aqui para o outro lado. Eu queria que você olhasse para essa reta aqui, ó, O2C. O que é que dá para afirmar dessa reta O2C? Ela é mediatriz do segmento A. Ela é mediatriz do segmento A. Por quê? Daqui para cá, R. Então, esse ponto é que dista das extremidades de A. Se você olhar para O2, isso também acontece. Se ligar daqui para cá, isso aqui vai ser um certo R2. Se ligar daqui para cá, isso também vai ser um certo R2. Então, o O2 também é que dista desses dois pontos. O conjunto de todos os pontos que equidistam das extremidades de um segmento forma mediatriz. Então, só tem uma maneira dessa reta aqui de pegar dois desses pontos, se ela for a própria mediatriz. Então, a ideia de construir um triângulo com o vértice apoiado sobre o O1 para girar não é boa, porque eu não sei em que direção o triângulo vai estar. Mas sabendo que isso aqui é mediatriz, eu tenho uma maneira de girar o triângulo apoiado na base. Ou seja, eu vou tentar imaginar construir o triângulo assim, ó. Depois que eu construir o triângulo assim, o que eu vou fazer? Vou girando. Até que momento? Até o momento que o vértice encostar uma na outra. Quem é que realmente me garante que isso está certo? É o fato dessa distância aqui não mudar. Daqui para cá está determinado R2, A sobre 2 e um ângulo reto. Então, essa medida está determinada. Essa do outro lado também. R, A sobre 2, então essa daqui também está determinada. Então, esse tamanho é fixo. Acontece algo parecido com o que a gente fez no problema anterior. Esse triângulo vai conseguir sair girando sem que esse ponto se afaste nem se aproxime do O2. Mas vai chegar um momento, então, o movimento desse ponto C vai ser algo assim. Ele vai orbitar em torno de O2. Fazer isso aqui, quando o triângulo estiver girando. Aí vai cruzar dois pontos. Vão ser duas soluções. Você vai ter um ponto C1, você vai ter um ponto C2. De novo, o que está acontecendo aqui é isso. Eu pego uma medida aqui A, depois giro as medidas R. Aí o que é que eu vou estar construindo? Aquele triângulo, só que não na posição que eu queria. Aí eu saio girando.
Como é que eu giro o triângulo, sabendo que essa distância não muda? Então, basta ir girando essa distância. Dela cruzar aqui, ela está dando uma posição desse triângulo e atendeu o que eu queria. Aí é um problema que se resolve usando essa ideia de rotação. Se você acha que é um problema muito complicado para um menino começar a trabalhar com ideia de rotação, o que é que você faz? Coloca uns 2 problemas antes que ajudem ele a perceber algumas coisas até chegar nesse daí. Então, o papel do professor não é só na hora da aula, não. É na hora de escolher os problemas que são mais importantes de analisar, dosar de uma certa forma. Isso aqui eu mostro, isso aqui eu peço para ele tentar fazer. Isso aqui eu mostro, isso aqui eu peço para ele tentar fazer. Eu para compreender o problema? Então, a ideia de construir o triângulo aqui era só para pegar essa distância aqui, ó. E vai ser essa distância que você vai virar. E aí, onde esse arco cruzar a circunferência do ângulo, você vai ter os pontos desejados, os pontos para construir as circunferências que ele fala. Cuidado só com uma coisa. Se você posicionar a circunferência de forma aleatória, escolher esses segmentos RA também de forma aleatória, pode ser que quando você cria um triângulo e gire, esse arco não cruze o anterior. Ou porque passa antes, ou porque passa depois. E aí qual é a resposta? Não existe ponto C que satisfaça isso. Problema sem solução. Professor, mas ele sempre vai passar em 2 pontos na outra circunferência? Não tem como Não, ser tem uma tangente, situação não? limite, que é se o triângulo ficasse numa posição que ele passasse por aqui arrastando só no ponto, raspando. Aí seria uma situação bem limite, né? Como eu estou escolhendo a princípio a olho nu as medidas, ia ser muito complicado eu escolher medidas que fizessem o triângulo passar exatamente tangenciando. É muito mais provável que passe em 2 pontos diferentes. Que é também uma questão simétrica, né? Você tem a reta que passa pelo centro, que é simétrica. Se tem um triângulo, se tem um triângulo como esse que daria certo acima dessa reta, deve ter um que dá abaixo dessa reta. E quando é que só teria um? Se esse ponto C estivesse exatamente aqui na reta. Que aí só ia ter um triângulo centralizado que ia resolver o problema. Tá? A Ana Clécia, se eu traçar uma perpendicular que passa pelo ponto C e prolongar o que passa pela corda e depois posso fazer o mesmo procedimento no anterior? Pronto, foi o que ela acabou mencionando, né? Que era essa da tangente, isso. Parece ser semelhante ao anterior, né? Só que tem um detalhe, que aqui você teria as 2 retas, né? Você teria aqui um apoiado sobre essa reta, você teria o outro com vértice aqui. Que ponto C pegar? Se eu pegasse bem aqui, ó, quando eu descesse o triângulo, eu nunca ia chegar nessa posição aqui, ó, que está tangente. O problema é, esse ponto C você está construindo como se você conhecesse ele. Na verdade, você não conhece, né? Você precisa conhecer ele. Acredito que a ideia era essa daqui, né? Mostrar o triângulo em outro lugar e se arrastando
até tocar a reta tangente. Ou até tocar a circunferência. Aí entra outro problema. Qual é o outro problema? Essa direção também não tem. Por exemplo, se você pegar essa direção como sendo aqui, ó, você constrói o triângulo e se arrastando, mas você nunca vai cruzar a circunferência. Então tem que ser realmente girando. Para você ter certeza que vai satisfazer o problema. Tá? Dá uma olhada no próximo problema. Os problemas 7 e 8 eram, na verdade, um problema só que eu resolvi desmembrar em 2. Porque tinha 2 coisas a fazer. O enunciado inicial mesmo. Trace uma reta que tangencie 2 circunferências dadas. Trace uma reta que tangencie 2 circunferências dadas. Só que eu quero que ela faça isso deixando as 2 circunferências no mesmo semiplano. E na outra, eu quero que você faça isso deixando as 2 circunferências em semiplanos distintos. Mas, a princípio, é a questão de traçar retas tangentes a 2 circunferências. Só que esse tangenciamento pode ocorrer de 2 modos. Alguns autores chamam de retas tangentes internas, retas tangentes externas. Problemas 7 e 8. Vou fazer o 7, e aí eu deixo o 8 para você pensar e depois pesquisar como fazer. Tá bom? Tentar adaptar a ideia do 7 para fazer o problema 8. De novo, fuja a ideia de casos particulares. Se você não diz que as 2 circunferências têm o mesmo tamanho, imagina que não tem. 2 circunferências de tamanhos diferentes. O que é que eu quero fazer? Traçar uma reta que tangencia as 2. No problema 7, assim, ó. Deixando as 2 semi-retas no mesmo semiplano. Desculpa, as 2 semi-retas. As 2 circunferências no mesmo semiplano. No problema 8, aí eu já quero que seja assim, ó. Traçar uma reta que tangencia as 2 circunferências, só que deixando as circunferências em semiplanos distintos. Cada uma em um semiplano determinado pela reta. Então, problema 8. Problema 7. Claro que você deve perceber que, por simetria, se tem uma reta que tangencia nessa parte de baixo, a circunferência, deve ter uma que tangencie a parte de cima. Simetria em relação a essa reta aqui. Né? Ó, 1 a 2, que ocorre para baixo dessa reta, deve ocorrer algo simétrico para cima dessa reta. Claro, se as circunferências fossem tangentes,
Aí era muito mais fácil tangenciar as duas, porque era só traçar no ponto de tangência delas. Quando tangenciasse uma, automaticamente já tangenciava a outra. Elas não sendo tangentes, aí o problema fica... Dá um pouco mais de trabalho. Tem como tangenciar uma sem tangenciar a outra. Por exemplo, está aqui, ó. Está tangenciando a primeira, mas não está tangenciando a segunda. É como se eu tivesse que fazer isso aqui, ó. Teria que deslizando isso aqui sobre essa bola, mantendo a tangência, né, até que chegasse um momento em que tangenciava a outra também. Qual é a dificuldade? É que esse movimento aqui não é simples. É feito com um objeto concreto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar a reta já traçada para a gente poder tirar algumas conclusões, para a gente poder perceber alguns resultados, algumas coisas que vão facilitar na hora de construir. Imaginando que a reta que a gente está procurando seja essa daqui, ó, o problema 7, uma das retas. Tangenciar aqui em pontos que eu vou chamar de T1 e T2. O que é que a gente sabe sobre... O que é que a gente pode jogar de informação nessa figura? E assim, entenda que sua criatividade, ela é que define como é que você vai fazer sua aula. Você pode, por exemplo, tentar propor esses problemas só com material concreto, para que ele tente experimentar algumas coisas, algumas posições, para ver se ele consegue perceber algum padrão, alguma coisa que está acontecendo. Você pode apresentar antes dele estudar a parte teórica, só com o intuito de fazer com que ele desperte curiosidade. E aí, quando ele for estudar a parte teórica, ele presta atenção naquelas coisas, o que é que vai ajudar a resolver aquele problema, que foi apresentado antes, mas não foi resolvido, só foi mostrado que era uma situação que se queria resolver. Você pode fazer com que ele experimente num software, no GeoGebra, tentando manipular as coisas. Tá? Aí vai de cada um. Tá? E com um detalhe, o objetivo da parte de construções, de inserir algumas coisas de construção na escola, é muito mais qualitativo do que quantitativo. É mais uma maneira de tentar fazer o aluno pensar em geometria numa situação assim mais concreta, com objetos, com formas, do que ter que resolver vários problemas de construções. Ou de fazer, eu vou fazer uma oficina de construções, vou tirar foto para botar no mural, para dizer que é o meu projeto na escola. A ideia não é fazer algo que você acha bonito, é algo que é importante para a aprendizagem dele. As fotos deixa para depois. Mas vamos lá, e aí? Que propriedade geométrica a gente pode usar aí para inserir alguma coisa, uma medida, um ângulo, um triângulo, uma reta paralela, uma perpendicular, o quê? Circunferência tangenciando reta. O que é que a gente sabe? O raio até o ponto de tangência é perpendicular
a reta tangente. Circunferência tangenciando reta. O raio passado até o ponto de tangência é perpendicular à reta tangente. Além disso, essa reta que passa pelo centro, ela pode ser importante, mas ela deve ser importante, porque ela divide a figura de duas formas simétricas. Então, se você souber o que está acontecendo abaixo dessa reta, você de forma simétrica consegue fazer também o que está acontecendo acima dessa reta. Aí você forma, de uma certa maneira aqui, ó, uma figura conhecida, que é isso aqui. Trapézio. Um trapézio retângulo. Essa reta aqui eu conheço desde o começo do problema. Se eu conhecesse, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, eu tinha a direção que eu tinha que traçar esse raio. Com essa direção eu achava o ponto T. Com o ponto T eu traçava uma perpendicular e tinha certeza que ia cruzar lá. Será que dá para descobrir esse ângulo? Descobrir o ângulo não é descobrir o valor numérico, tá? A gente não está trabalhando com números. Como é que eu descubro um ângulo? Se eu conseguir construir esse ângulo em algum outro lugar, ou construindo um triângulo, ou construindo um paralelogramo, ou construindo alguma coisa que tenha esse ângulo aqui. Você diz, eu construo um trapézio. O problema de construir um trapézio é que eu tenho essa medida, que é o raio da circunferência, tenho essa aqui, mas não tenho essa. Eu tenho uma outra medida, né? Essa daqui eu tenho. Se eu tenho centro, eu tenho essa medida dele. Eu vou pedir licença para fazer o seguinte, ó, vou pegar essa reta aqui, ó, e vou arrastar. Em que direção? Mantenha perpendicular a essa daqui, ó, como se isso aqui fosse um trilho. Quando eu arrastar, esse trecho vem bem para cá. Você vai criar um triângulo retângulo, quando você pega um trapézio e arrasta essa altura para cá. Então, se você imaginar, eu vou pegar aqui por esse ponto, traçar uma reta perpendicular na direção dessa daqui. Mas não tem essa direção, tá? É uma dificuldade a mais. Mas eu tenho o seguinte, aqui está olhando através de um ângulo reto para cá, o segmento A1 a 2. Onde é que estão os pontos que olham para A1 a 2 segundo o ângulo reto? Onde é que estão os pontos que olham para A1 a 2 segundo o ângulo reto? A1 é esse aqui. A2 é esse aqui. Lembra não? Vamos lá para o GeoGebra. Vou lá para o GeoGebra só para mostrar uma coisa, aproveitar que chegou nesse momento aí.
os pontos que olham para um segmento segundo um ângulo alfa acabam virando dois arcos capazes. Seriam esse e esse daqui, ó. Aí o que eu fiz aqui foi traçar a circunferência de diâmetro AB. O que é que eu quero mostrar? Que à medida que o alfa vai se aproximando de 90 graus, aqueles dois arcos capazes acabam virando duas semicircunferências que geram a circunferência de diâmetro AB. Ó. Quanto menor o alfa, mais próximo de 1,8 fica aquilo ali. Mas à medida que o alfa vai indo para 90, aqueles arcos se ajustam, virando a circunferência de diâmetro AB. Você não está apresentando, não. Oi? Vai apresentar ainda? Como é? Eu acho que é porque estava na tela do senhor, não estava vendo não, lá na apresentação. Não estava apresentando, não? Vou mostrar novamente. Está na tela do GeoGebra? Está na tela do GeoGebra ou não? Agora tá, é porque eu estava na tela que estava a imagem. Na tela da câmera. Pronto, o que eu estava dizendo aqui é, quando você pega um ângulo alfa e quer achar todos os pontos que olham para o segmento AB segundo alfa, isso dá dois arcos, que a gente chama de arcos capazes. A maneira de achar esses arcos, você transportava o ângulo alfa para ficar adjacente, traçava uma perpendicular ao lado do ângulo alfa e via onde ele cruzava a mediatriz. Esse daqui seria um centro do arco capaz. Então, com centro nele e raio CA, eu descrevi esse arco aqui de baixo. Aí, de forma simétrica, eu peguei essa distância OC e joguei aqui para cima. Na verdade, DC, né? Joguei aqui para cima, DC linha. Aí, descrevi esse outro arco. Então, qualquer ponto que você pegue aqui, vou pegar um ponto aqui só para a gente exemplificar. Um ponto sobre o arco, chamado de ponto E. Aí, eu vou descrever aqui, traçar aqui os dois segmentos. De E para B e de E para A. E vou ver qual o ângulo que está sendo formado ali, tá? O ângulo A, E, B. Ó, perceba que esse ângulo aqui, apesar dele ter chamado de beta, ele está com a mesma medida do ângulo alfa. Tá aqui, ó, 36. E à medida que eu mexo no alfa lá, ó, o ângulo beta mexe também. E o ponto E tem uma certa liberdade, ele consegue sair aqui, ó, seguindo que propriedade? Continua olhando para AB segundo o ângulo de 44 graus. Então, esse é o conjunto dos pontos que olham para AB segundo 44 graus. Aí o que eu estava alertando para vocês é que se esse ângulo fosse aproximando de 90 graus, aqueles dois arcos capazes, que tinham formado como se fosse de um 8, na verdade vão se moldar, formando a circunferência de diâmetro AB. Então, o ponto é, para ele olhar para AB segundo um ângulo reto, ele tem que estar nessa circunferência de diâmetro AB. Bom, isso é interessante eu falar. Falar é uma coisa, mostrar é outra. O convencimento visual é muitas vezes maior do que o convencimento que você vai falando. Você diz que acontece, mas o aluno, será que ele está realmente imaginando aquilo que você está dizendo? Bom, voltando para o nosso problema agora. Já está dando hora do almoço, daqui a pouco. O que é que eu sei? Eu sei que esse ponto aqui, se ele está olhando para 1 a 2 do ângulo reto, ele tem que estar naquele lugar geométrico, ele tem que estar na circunferência de diâmetro O1 a 2. A circunferência de diâmetro O1 a 2 me dá o local onde aquele ponto tem que estar. Por que aquele ponto é importante saber onde é que ele está? Porque é ele que vai me dar essa direção aqui, ó. E vai me permitir achar T1. E uma vez achar T1, vai me permitir achar T2. Tá?
eu sei que ele tem que estar aqui, mas onde? Esse é o problema. Onde? Se eu soubesse essa distância aqui, ó, estava resolvido o problema. Porque aí eu vim com esse tamanho e girava. Onde cruzasse, eu teria esse ponto aqui que eu vou chamar de C. Será que eu tenho essa distância aqui, ó? De O1 até C? Eu sei esse tamanho? É a diferença dos raios. Se aqui é reto, esse daqui também é. Aí aqui na parte de baixo você tem um quadrilátero 1, 2, 3 ângulos retos. Forma um quarto também C. Se isso é um retângulo, esse raio aqui é o mesmo daqui. Ó. Esse aqui você chama de R2, aqui também vai ser R2. E aí esse tamanho aqui, que é importante para a gente, vai ser o R1 tirando o R2. Vai ser R1 menos R2. Então o que eu faço? 1 a 1 a 2, eu acho o ponto médio, descreva a circunferência que passa por 1 a 1 a 2, faça a diferença dos raios, que eu tenho cada raio, e giro aqui. Ó. Onde a diferença dos raios cruzar, você vai ter um ponto C. É só ligar aqui ó, 1 para C. Ó. Onde ele cruzar a circunferência, você tem o ponto T1. Achou o ponto T1, aí você sabe que essa direção tem que ser perpendicular ao outro. Traça uma perpendicular. Obrigatoriamente, essa outra perpendicular vai tangenciar a circunferência lambda2. Isso que a gente fez aqui para baixo pode ser feito de forma simétrica, acima da reta O1 a 2. Tá? Isso que foi feito abaixo, pode ser feito assim. Poderia ser feito até aqui, né? Isso aqui que eu já girei aqui para baixo, eu podia girar aqui para cima e já ter os pontos que iam nas duas direções. Para cima e para baixo. Porque você vai ter sempre duas retas tangentes aqui. Dúvidas, perguntas sobre esse problema aí? Agora você vai ter que pensar sobre ele, obviamente vai ter que fazer a construção com calma, né? Mas você vai ter que pensar sobre o problema seguinte. E se a reta não for assim, se ela ficar passando aqui, entre as circunferências e tangenciando, o que é que muda? Qual é a adaptação que eu tenho que fazer? O que é que precisa acontecer para a gente poder traçar essa reta? Tá? É algo que eu gostaria que vocês pensassem a respeito do problema 8. Para finalizar, aí eu vou discutir com vocês o problema 9. Tá? O problema 9 da lista é um problema bem interessante, bem desafiador, assim, parece, inclusive, assim, impossível de fazer. Quem não pensou ainda sobre ele ou quem não viu esse problema em nenhum outro local. Problema 9. A seguir, temos um arco de circunferência. Isso aqui está deixando claro que é um trecho de uma circunferência, um pedaço de uma circunferência. Limitando as construções ao espaço demarcado, ou seja, eu não posso fazer nenhuma marcação fora desse retângulo. Só posso fazer marcações nesse retângulo aqui. Eu quero que você me diga qual o raio dessa circunferência. Qual o raio, obviamente, da circunferência que contém esse arco? Né? Qual o raio da circunferência que contém esse arco? Qual é vamos dizer assim, o que é que faz você pensar que precisaria para saber o raio?
Saber o centro da O natural, assim, é que as pessoas acham que para saber o raio eu tenho que saber o centro. Porque o raio vai do centro até um ponto da circunferência. Só que se você olhar na figura, é de se esperar que o centro da circunferência esteja mais ou menos aqui onde o mouse está passando, fora do retângulo. Então eu teria que buscar uma outra ideia para achar o raio sem sem utilizar o centro. Eu teria que achar o tamanho do raio, mas em outro local. Partindo do centro eu não teria, porque o centro está fora da região que eu tenho à disposição para trabalhar. Aí, assim, eu tenho a ideia que mata o problema. Só que ter a ideia que mata o problema, mata também a possibilidade de você pensar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer algumas perguntas para ver se surge a ideia, se você consegue, por conta própria, ter essa ideia. Eu tive uma aluna, numa das primeiras turmas aqui de licenciatura, que eu dei aula, que ela não gostava das minhas aulas, porque ela dizia que ela ficava com muita raiva quando me perguntava uma coisa e eu respondia perguntando outra. Era como se eu não quisesse responder. Aí eu respondi para ela o seguinte: eu não queria que você precisasse que eu respondesse. Eu queria que você refletisse sobre o que eu estou perguntando e descobrisse a resposta por conta própria. Vamos ver se eu consigo com vocês. Isso também tem um ensino fundamental. As crianças mais novas possíveis. Você quer que ele esconde alguma coisa e quer que ele encontre. Aí você fica dizendo, está esquentando, não, está esfriando, não sei o quê. Aí você sai dando umas pistas assim, né? Vamos lá. Quero ver se vocês conseguem ter uma ideia. Ou se eu consigo dar boas pistas para vocês. Alguém está com o microfone ligado? Eu estou vendo um chiado ali. Não sei se é o meu computador está começando a pifar. Ou é alguém que está com o microfone ativado ali. Imagina que eu pego uma corda aqui. O que é que dá para afirmar sobre essa corda? Uma circunferência. Ela tem alguma limitação? O tamanho dela pode ser qualquer um? A mediatriz dela passa pelo centro, concordo. O centro aqui diz das duas extremidades, se você passar a mediatriz, passa pelo centro. Mas, será que eu consigo aumentar essa corda? O maior tamanho dela é até o diâmetro, né, professor? O maior tamanho dela pode ter o diâmetro. E o menor? Quando ela é só um ponto? Se ela virar só um ponto, seria tamanho zero. Se você admitir que ainda é corda, né? Se você não admitir que é corda quando os dois pontos se encontram, ela pode ficar tão pequena quanto você queira. Mas nunca chega a atingir zero. Ela fica 0,00000000001. Mas ela nunca atinge o zero. Aí vamos lá. Ela não pode, o maior tamanho dela é o diâmetro. E o diâmetro tem a ver com o raio. O diâmetro vale quanto? 2 vezes
aumenta essa corda, por exemplo, aqui ela é tamanho L1. Se eu aumentar para um tamanho L2, o que acontece com o ângulo que está olhando para ela? Qual é o ângulo que você acha que é maior? O alfa 1 ou o alfa 2? Uma corda pequena, cujo ângulo central é alfa 1. Eu aumentei a corda, o ângulo alfa 2. O que acontece com o ângulo quando você aumenta a corda? Aumenta também, né? Será que eu consigo controlar o tamanho dessa corda pelo ângulo? Como assim? Se a corda ela tem que ser maior que zero e tem que ser no máximo 2R, será que eu consigo mexer nesse ângulo central para fazer a corda ficar do tamanho do R? Essa é a pergunta. Porque eu sei que se eu for aumentando o alfa, o L vai aumentando. Se chegasse o alfa a 680, que é meia volta, a corda ficava de tamanho 2R, mas 2R é muito para mim. Eu quero que a corda fique no tamanho de R. Por quê? Porque lembra que lá no nosso problema a gente quer um raio que não saia do centro, porque o centro não tem o acesso. Então talvez seja mais fácil achar uma corda do tamanho do raio. Qual é o alfa que faz a corda ser do tamanho do raio? Qual é o alfa? Qual é o ângulo central que vai fazer a corda ficar do tamanho do raio? Um triângulo equilátero, né, professor? Quando esse ângulo for de 60, porque se ele for de 60, aqui vai ficar R 60. A princípio seria isósceles, mas se eu já tenho 60 aqui, aí eu teria que pegar o que falta, que é 120, e dividir igualmente aqui nos ângulos da base, aí ficava 60 também. Aí o triângulo ficava mais que isósceles, ele ficava equilátero. Ou seja, eu consigo produzir uma corda do tamanho do raio quando eu gero um ângulo central de 60 graus. Então, essa seria se eu criar um ângulo central de 60 graus, eu gero uma corda do tamanho do raio, lá onde eu quero. Detalhe, o centro não tem acesso, o centro está fora daquele retângulo, então o ângulo central não dá para fazer. E aí? Se eu tivesse acesso ao centro, estava morto o problema. Eu criava um ângulo de 60 graus aqui, e aí eu via lá no ar uma corda que ia ter o tamanho do raio. Aí eu saberia o raio. Mas eu não tenho acesso ao centro. Até porque se eu tivesse, não ia ajudar muito. O raio é só ligar. Mas o que pode substituir esse ângulo central, se eu não tenho acesso ao centro? Dizer que o ângulo central é de 60 significa dizer o que sobre o tamanho do arco, sobre a medida do arco. 60 também, né? A corda Se o também é de ângulo 60. central é de 60 graus, é porque o arco que você está produzindo é um arco de 60 graus. Aí vem a pergunta, como é que dá para produzir um arco de 60 graus sem utilizar ângulo central? Tem outros ângulos na circunferência que ajudam a você ter certeza que um arco mede 60 graus? Ou só tem ângulo central que ajuda isso? Um ponto escrito na circunferência vai ser a metade do arco, né?
Um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito na circunferência, a medida dele é metade do arco. Então, talvez, se eu conseguir criar um ângulo inscrito de 30 graus, o arco que ele vai estar vendo vai ser de 60. O arco sendo de 60, a corda é do tamanho do raio. E aí você vai ter o raio. Então, a ideia é como criar, naquele espaço que eu tenho ali, um ângulo inscrito de 30 graus. Como é que a gente cria um ângulo de 30 graus? Lista 1. Como é que a gente cria um ângulo de 30 graus? Cria um de 60 e traça a bissetriz. E traça a bissetriz. Ah, então basta criar um ângulo de 30? Tá, mas lembra que tem que ser o de 30 inscrito. O que é inscrito? Os lados desse ângulo tem que estar assim, ó, secantes à circunferência. Se você construir um ângulo de 30 assim, esse ângulo aqui vai ser de 60. Esse ângulo ser de 60 significa que o ângulo central, mesmo que eu não tenha acesso, é um ângulo de 60 graus. Esse ângulo central sendo de 60 graus me permite concluir que essa corda é do tamanho do raio. Aí eu vou obter o raio na circunferência, mesmo sem ter acesso ao centro. Mesmo sem conhecer o centro. É a única maneira de fazer? Não, é uma ideia. Raio tem a ver com medida. Que é uma outra ideia que eu, a princípio, não desenvolvi, mas pode levar também. Medidas de comprimento e circunferência. Existe o que a gente chama de potência de ponto, que é algo que você usa em circunferência para calcular distâncias. Então, a gente pode pensar uma maneira de resolver, de obter o raio, trabalhando com potência de ponto. Bom, a gente já está passando um pouquinho de 1h30 de aula. Eu queria agradecer a quem pôde ficar até o final. E espero que a gente tenha conseguido discutir bastante os problemas, a ponto de depois você conseguir fazer as construções com calma. Tá bom? Na próxima semana, a gente vai trabalhar com novas listas e, a princípio, vai ser de um outro assunto. Eu vou começar a falar sobre equivalência de figuras. Tá bom? Mas aí eu disponibilizo o material e a gente vai marcando aulas síncronas para ir discutindo. Ok? Bom final de semana e até a próxima semana. Deus abençoe a todos.